Mesmo se você não trabalha na área de plásticos, muito provavelmente você já ouviu falar dos nylons, um dos materiais plásticos mais utilizados e mais conhecidos da indústria. Um material de engenharia muito interessante. Agora, eu aposto que tem muitas curiosidades sobre esse material que você não conhece. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então, vem comigo nesse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo, um vídeo para a série Plástico para Todos. Essa série que traz um conteúdo mais abrangente, que serve para toda a sociedade aprender a trabalhar com os materiais plásticos de forma mais eficiente, mais sustentável e passar a conhecer um pouco mais a respeito desses materiais tão interessantes. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do nylon, um material de engenharia, um material plástico de engenharia muito utilizado, um dos primeiros materiais plásticos de engenharia e que o nome nylon é muito usado, muito falado, mesmo por quem não trabalha na área de plásticos. Então, se você quiser conhecer algumas curiosidades a respeito desse material, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes eu quero te dar alguns recados muito importantes. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no meu canal, já aproveita, clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte, deixa a sua curtida, o seu comentário, pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos ou que tenha sede por conhecimento. Esse vídeo aqui é para todo mundo, não é só para quem trabalha com plásticos, tá? Então compartilha aí nos seus grupos de redes sociais, grupos de discussão técnica, no grupo da família, com todo mundo que tem aí interesse em conhecer um pouco mais a respeito dos materiais e dos produtos do nosso dia a dia. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal e quer patrocinar o canal, quer patrocinar os vídeos, me ajudar a continuar criando conteúdo como esse, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição do vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem legal para você. E finalmente, para você poder aumentar ainda mais o seu conhecimento na área de plásticos, se capacitar e buscar vagas e oportunidades profissionais na área de plásticos, conheça os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo para você já garantir a sua vaga imediatamente. Então vai lá e não perca mais tempo, fechado? Muito bem, vamos entrar no nosso conteúdo, falar a respeito de nylons. Como sempre, tem um PDF que você pode baixar para completar sua biblioteca técnica. O link está na descrição do vídeo e a apresentação na tela. Agora, aí para você, vamos trazer 10 curiosidades sobre os nylons, né? Os nylons são materiais plásticos, materiais de engenharia, né, utilizados para a fabricação de peças de alta performance e são muito utilizados pela indústria, é um dos principais materiais de engenharia ainda hoje em volume de utilização. Ele é muito utilizado em aplicações do cotidiano, do dia a dia, e o nome nylon é muito famoso, né? A gente tem as linhas de nylon, a gente tem roupas de nylon, meia de nylon, então o nome nylon, a palavra nylon é muito utilizada no dia a dia, mesmo por pessoas que não trabalham na área de plásticos, e por isso que esse é um vídeo bem interessante para você poder conhecer um pouco mais, mesmo que não trabalhe com material, mesmo que não trabalhe com plásticos, conhecer um pouco mais a respeito desse material, alguns detalhes de como ele nasceu, com a sua origem, suas características e também as possíveis aplicações com esse material. Legal? Bom, vamos falar então dessas 10 curiosidades e eu vou começar do começo, né? A primeira curiosidade é que ele é o primeiro polímero de engenharia, né? Quando a gente fala de plásticos, a gente pode dividir os materiais naqueles materiais mais comuns, que são usados no dia a dia para aplicações que não tem muita demanda, principalmente de resistência mecânica ou de performance na aplicação, mas tem aquelas aplicações mais técnicas, onde a gente precisa de um material resistente, precisa que ele suporte alguns esforços específicos. Esses são chamados polímeros de engenharia. E o nylon é um dos primeiros plásticos de engenharia que foram desenvolvidos. Ele nasceu na década de 1930, né? As pesquisas estavam acontecendo ali na década de 1930, com vários materiais, vários tipos de substâncias que estavam sendo pesquisadas, e de uma dessas linhas de pesquisa
Por volta aí de 1938, o nylon foi obtido em laboratório, começou a ser um pouco mais entendido e em pouco tempo ele já estava comercial e disponível para o público em geral, e daqui a pouco a gente vai ver algumas dessas aplicações muito interessantes. Então olha só, é um material que já está disponível aí desde a década de 30, vai fazer 100 anos daqui a pouco que esse material já está disponível comercialmente para a gente. Olha que curiosidade bem legal, né? Para você ter aí um conhecimento a respeito do nylon, né? Um material que já tem quase 100 anos de existência, tá certo? Muito legal. E esse material, como segunda curiosidade, foi desenvolvido por linhas de pesquisas que eram conduzidas nessa unidade de pesquisa aqui, tá? Essa unidade, ela pertencia a uma empresa que se chama DuPont, que foi a empresa onde o nylon nasceu, onde as pesquisas eram conduzidas, né? Já tive oportunidade de trabalhar, já tive oportunidade de conhecer esse local aí que você está vendo na foto, tá? Tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, tá? Vou deixar até um cardzinho aqui interessante para você ver um pouco da história dessa empresa, tá? Mas nesses laboratórios aqui, toda essa área que você está vendo aqui, é uma área só de laboratórios de pesquisa que a DuPont utilizava para desenvolver materiais, desenvolver produtos e por aí vai, tá? Então o nylon nasceu em um desses laboratórios aqui, resultado de uma pesquisa pura, né? Um pesquisador, eu vou mostrar daqui a pouco para você, que estava conduzindo pesquisa, né, a título de gerar conhecimento, preparar aí a tese de doutorado, tinha os seus orientados ali, e se alguma coisa saísse como resultado ali que pudesse ser explorada comercialmente, a empresa poderia tocar esse desenvolvimento, e foi isso que aconteceu com os nylons, entre muitos outros produtos. Tá? Então, uma curiosidade aí, nasceu dentro de um centro de pesquisa, um centro totalmente dedicado à pesquisa universitária, pesquisa acadêmica, e qualquer produto comercializável que saísse daí poderia ser explorado, que foi o caso do nylon. Tá? E quem conduzia essas pesquisas em um desses laboratórios era esse pesquisador aqui, ó, o Wallace Hume Carothers. Tá? Essa é uma foto bem famosa dele, né, que sempre que se fala de nylon, se coloca essa foto aqui do Carothers, né? Mas uma curiosidade sobre essa foto em particular é que esse produtinho que ele está mostrando aqui não é nylon, esse produtinho aqui é neoprene, uma borracha que a gente já conhece também, é um produto super famoso também, né? E que ele desenvolveu também. E aqui ele está mostrando a elasticidade dessa borracha de neoprene que ele desenvolveu. Tá? Então uma curiosidade aqui, que é uma foto que normalmente aparece quando se fala de nylon, mas não tem nada a ver com nylon, apesar do fato de o pesquisador ser o mesmo. Tá? Então o Carothers tem uma história bem complicada também, né? Você vê que ele viveu aqui entre esses anos aqui, morreu super jovem, com 41 anos. Apesar de ser um cientista brilhante, na vida pessoal ele teve muitos problemas, teve um problema de depressão bastante grande, e ele acabou até tirando a própria vida aqui com uma idade bastante jovem. Tá? Então uma curiosidade, uma fatalidade com relação ao pesquisador. Né? E ele era pesquisador na área de química, especificamente, né, na química orgânica relacionada com polímeros. Então ele conduzia muitas pesquisas, tinha muita atividade nessa área, e nos laboratórios que eu mostrei para você anteriormente, ele conduzia suas pesquisas liderando equipes de doutorandos, pós-doutorandos, que ele orientava para pesquisar e entender esses diferentes materiais. Nessas pesquisas, ele desenvolveu vários produtos que se tornaram comerciais, não apenas o nylon, como, por exemplo, as fibras de poliéster, que dessas fibras de poliéster é que surgiram aí os nylons, né? O processo é mais ou menos igual, mudam aí as matérias-primas, mas a mecânica, o processo é bem parecido, e aí ele mudando ali, variando algumas substâncias, ele saiu dos poliésteres e acabou caindo nas poliamidas, que vieram a se chamar nylons. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Tá? Então, as fibras de poliéster, as fibras de nylon também, obviamente, e o neoprene, que é o que está mostrado aqui, como eu mencionei para vocês. Tá? Então, esses são alguns dados aí do Carothers. Ele é detentor de várias patentes que vieram dessas pesquisas que ele realizava na DuPont. Tá? Então, desenvolveu muitos tipos de produtos, muitos tipos diferentes de polímeros vieram das suas pesquisas, e aí, infelizmente, póstumamente, ele acabou sendo reconhecido
por várias organizações, né? Então ele foi colocado no National Inventors Hall of Fame, né? Como se fosse uma sala da fama dos inventores mais notáveis da história aí. Então, em 1984, o nome dele, né, a figura dele foi alçada ao Hall da Fama, né? E a própria empresa, né, a Dupont, concedeu a ele uma medalha chamada Medalha Lavoisier, concedida em 1999 pelo conjunto da obra que ele tinha ali, né, no desenvolver de vários produtos, né? E a medalha Lavoisier é muito importante porque o fundador da Dupont, ele era discípulo do Lavoisier, né? Então uma empresa química que vinha ali do Lavoisier, que quem estuda química sabe que é um ícone ali das primeiras pesquisas na área de química. Então tem essa medalha muito importante que foi concedida póstumamente, infelizmente, por Carothers ali em 1990. Tá certo? Então, mais uma curiosidade aí sobre o inventor do nylon. Esse cara aqui que é o responsável por a gente ter esse material disponível pra gente até hoje. Quarta curiosidade, e essa daqui é muito legal. Os primeiros produtos de nylon, né, ele foi obtido como uma fibra, né? O material estava sendo pesquisado exatamente um produto que pudesse substituir fios naturais que eram utilizados na indústria têxtil por um produto que pudesse ser feito em laboratório, pudesse ser feito industrialmente, né? Então, a pesquisa original era para a obtenção de uma fibra têxtil. E exatamente foi isso que aconteceu. Ao descobrirem as fibras de poliéster e posteriormente as fibras de nylon, foi direcionado o esforço para ir e os primeiros produtos envolveram meias finas femininas, né? Então, aqui o foco inicial era exatamente as fibras têxteis em substituição principalmente à seda que era utilizada nesse produto naquela época. E tinha alguns problemas, né? Primeiro que era difícil de obter, era um produto caro e tinha um problema funcional muito importante, que ela esgarçava, né? Com o tempo as meias precisavam elas acabavam descendo pelas pernas, né? E precisavam usar aqueles acessórios, né, que depois até viraram alguns símbolos aí sensuais e tal, mas esses acessórios eles serviam originalmente para segurar as meias no lugar, porque elas tinham esse problema de escorrer pelas pernas, literalmente, né? E aí, com o uso dos nylons, esse problema foi resolvido e foi um sucesso, né? Aqui tem algumas imagens interessantes, né? A quantidade de meias que eram produzidas com nylons, tá? E iniciou a produção industrial mesmo dessas fibras e das meias, né? A empresa montou uma fábrica de meias, né, em 1940, e a segunda logo em seguida, de tanta demanda que tinha, em 1941. Tá? Então você vê aqui que realmente foi um sucesso estrondoso nos primeiros anos. Tá? Obviamente que depois vieram algumas sucessões, na década de 50, a gente está pulando aqui um pedaço, mas daqui a pouco eu vou voltar, tá? Mas na década de 50 já iniciaram os testes com carpetes, então as fibras agora, além das meias, passaram a ser usadas em outros produtos têxteis também, então carpetes que foram testados principalmente no hotel que pertencia à empresa, né? Então eles colocaram os carpetes lá para poder testar como é que era a durabilidade, a resistência e etc. Tá? E depois, logo em paralelo ali, começaram a ser testados alguns produtos diferentes da linha têxteis. Então, alguns produtos moldados, como sedas, escovas de dente, escovas de cabelo e peças de engenharia também. Já lá no finalzinho da década de 40 já começaram a aparecer essas aplicações e já a gente vai explorar isso daí também. Tá? As peças de engenharia propriamente dito, como engrenagens, já surgiram durante a Segunda Guerra Mundial. Se você notar aqui, ó, 1940, 41, a guerra já estava rolando. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, mas ela já estava acontecendo. Então foi um produto que veio ali junto com a Segunda Guerra, e isso, infelizmente, por ser um fato ruim, né, uma guerra, mas felizmente para o material foi um impulso bastante importante no desenvolvimento desse material. Tanto que a curiosidade número 5 é exatamente o que aconteceu com o material durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Com o esforço de guerra, muitos produtos que eram utilizados pelo Exército, né, pelas Forças Armadas, precisaram de uma atenção especial, começaram a ter uma demanda muito grande. Né? E aí, produtos como paraquedas, cordas, pneus, muitos outros produtos têxteis eram fabricados com seda japonesa.
Se você lembrar um pouquinho da história, em 1941 os Estados Unidos entraram na guerra porque foram atacados exatamente pelo Japão. Então o Japão era um grande inimigo dos Estados Unidos e de uma hora para outra eles ficaram sem seda para produzir esses equipamentos muito necessários para o esforço de guerra. E aí o que aconteceu é que, como nas meias, o nylon foi testado como um produto têxtil nessas aplicações, paraquedas, cordas, pneus, e teve um desempenho muito superior à seda. Um exemplo muito rápido que ilustra isso daí eram os paraquedas, que quando feitos em seda, se o paraquedista saltasse num tempo úmido, chuvoso, com garoa, esse paraquedas de seda ele tendia a colapsar e aí era um problema, e a gente tinha um problema de acidentes e não era possível saltar com o tempo mais chuvoso, com o tempo que tivesse muito úmido. E com os nylons isso passou a ser possível, o que tornou inclusive uma grande vantagem tática para o exército americano, para as forças armadas americanas, tá? E aí com isso veio inclusive uma diretriz, lembra que eu falei que as primeiras peças de engenharia surgiram durante a Segunda Guerra? Veio uma diretriz do governo americano para substituir peças metálicas por materiais poliméricos que estavam sendo desenvolvidos naquela época, para poder, primeiro, facilitar o transporte, né? As peças tinham que ser fabricadas nos Estados Unidos e serem levadas para a Europa, que é onde estava acontecendo a guerra, então, quanto mais pudesse ser levado por vez, melhor. E uma questão primordial aí, então, era peso. Então veio essa diretriz, o que, como eu falei, impulsionou o desenvolvimento de peças de engenharia moldadas em nylon. Então aí começaram a ser componentes de armamentos, componentes de veículos, equipamento em geral. Tudo isso começou a ser desenvolvido na Segunda Guerra, por conta da Segunda Guerra, em nylons, que era um material de alta performance que estava disponível já ali em meados da década de 40, que foi quando aconteceu a Segunda Guerra. Tá? E aí, com uma guerra acontecendo, toda a produção de nylon que acontecia nos Estados Unidos foi revertida para o esforço de guerra. Então, tudo que tinha de nylon parou de ser utilizado nos produtos têxteis convencionais, principalmente nas meias finas femininas, e passou a ser utilizado em produtos para guerra. Paraquedas, corda, pneu, equipamento, armamento e por aí vai. Tá? Durante o período de guerra, o nylon foi única e exclusivamente, ou quase que única e exclusivamente, utilizado nessas aplicações. Aí quando a guerra acabou, houve um chamado de renascimento do nylon após a Segunda Guerra. Fazia anos que as pessoas não tinham acesso aos produtos têxteis feitos de nylon. E foi feito então um relançamento, principalmente das meias finas, o que causou uma corrida, e a gente tem algumas imagens bem famosas, como eu estou mostrando aqui, uma corrida às lojas de departamento, lógico, muito causado pela euforia do pós-guerra, mas também pelo fato de que, além de acabar a guerra, agora a gente tem de volta aquele produto tão legal que era as meias que não desciam mais pelas pernas e que tinham uma performance bastante grande, né? As pessoas pegavam as caixas de meias aqui, da própria calçada aqui, sentavam e já começavam a vestir. É um fato bem interessante, né? Então, após a guerra, iniciou novamente a produção de meias, né? A produção foi revertida novamente para os produtos têxteis, o que gerou essa corrida aí para as lojas para obter os pares, né? E nesse período, o nylon, ele virou sinônimo. O nome nylon, que era do material, e a gente já vai ver algumas curiosidades sobre isso, ele acabou virando sinônimo de meia fina feminina. Então, até hoje nos Estados Unidos, se você chega lá e pede onde estão os nylons, né? Você está querendo, onde é que estão as meias finas, né? Então, virou um sinônimo para o produto, né? O nome virou sinônimo do produto meia fina feminina, tá? Esse período também consolidou os polímeros de engenharia, né, os nylons principalmente, como peças moldadas em aplicações de alto desempenho. Então tinha começado lá na Segunda Guerra, já tinha algumas peças que estavam sendo feitas, e aqui no pós-guerra, então, isso foi consolidado, e aí começaram a aparecer muitas e muitas aplicações de alta performance em plástico, substituindo metais, substituindo outros materiais, para tornar essas peças mais leves, com uma produtividade mais alta, trazendo todos os benefícios que os materiais plásticos podem trazer. Tá? Bom, sétima curiosidade tem a ver com o nome nylon, né? Então, o nome que virou sinônimo de meia fina, que a gente fala hoje em dia, todo mundo, mesmo quem não trabalha na área de plásticos,
conhece esse nome, ele já ouviu esse nome, nylon, né? Já tem os tecidos. Ah, minha roupa de nylon, minha jaqueta de nylon, minha mochila de nylon, né? Então é um nome que está muito presente, mas tem, como tudo que é muito presente, que vem de uma origem aí que a gente acaba não tendo mais muito acesso, criam-se muitas lendas e criam-se muitas histórias ao redor desse nome, tá? A primeira delas, que na verdade é um fato, né, e explica um pouco do porquê esse nome foi tão disseminado, é que esse nome, nylon, ele foi um nome comercial dado a um produto que o nome técnico são poliamidas, né? Então ele foi um nome comercial que a empresa, né, a Dupont criou para poder vender esse material, mas ele nunca foi registrado como uma estratégia de marketing na época, exatamente para poder disseminar, para todo mundo poder usar livremente esse nome, até como sinônimo de meias finas femininas. Se percebeu que ele estava virando esse sinônimo, né, e que as pessoas estavam chamando as meias finas de nylons, então isso meio que ajudou ali a não ser registrado esse nome. E também uma outra história que rola é que, pelo fato de ter o esforço de guerra e que a ideia era que mais empresas pudessem fabricar esse material de forma a contribuir com o esforço de guerra, também contribuiu para que o nome nunca fosse registrado, e assim é até hoje. Muitos outros fabricantes desse material, das poliamidas, que é o nome técnico do material, também usam o nome nylon, que virou, além de sinônimo de meia fina, virou sinônimo de poliamida, né? Então hoje as poliamidas, qualquer que seja, são chamadas de nylons também ainda, tá? E aí tem algumas histórias, né, as lendas urbanas sobre o nome, né, o nylon. De onde veio? Por que escolheram esse nome, né? Então, bom, tem muito nome comercial hoje em dia que a gente não sabe de onde veio e tem algum motivo ou não tem algum motivo, mas, de novo, é um nome que ficou tão popular, tão conhecido, que geraram algumas lendas e, infelizmente, a gente não sabe ainda qual que é, e talvez nunca venha a saber qual que é a real causa, e muitas vezes pode ser que nem tenha, mas eu acho que são lendas bem interessantes e que vale a pena a gente compartilhar. E a primeira delas, que eu acho bem possível, né, é que pelo fato de estar vivendo ali o período de Segunda Guerra, né, a gente já estava, quando o nylon foi consolidado ali como produto, já estava acontecendo aquela guerra, foi decidido fazer uma homenagem às cidades principais da época que representavam a luta contra o inimigo. E essas cidades eram Nova York, então pegou-se aí as iniciais de NY, e Londres, né? Pegou a primeira parte da palavra Londres, então NY, nylon, juntando essas duas palavras virou o nome do material, tá? Então, plausível, eu até acho bem plausível essa possibilidade aqui, e enfim, fica aí como curiosidade, né? Depois surgiu uma possibilidade de ser um acrônimo para a frase Now You Look Old Nippon ou para a frase Now You Lost Old Nippon. Essa daqui em referência ao fato de que o Japão era um grande inimigo dos Estados Unidos ali no comecinho da Segunda Guerra, e quando o nylon substituiu a seda, foi como uma revanche ali com os japoneses, né? Então, agora você perdeu o japonês, né? Velho japonês, ou agora você parece mais velho, né? Eu estou chegando com uma novidade aqui. Então, essa daqui eu tenho minhas dúvidas, não sei se esse pensamento estava tão presente naquela época lá com relação a esse revanchismo, não sei se teria dado tempo, o nome nylon surgiu já desde o começo, mas é algo que surgiu com o tempo aí, tá? Quando você pesquisa o nome nylon, ele aparece em algumas literaturas como possibilidade, tá? E outra possibilidade que inclusive consta de alguns registros da própria empresa é que o nome nylon teria sido formado pelas iniciais dos nomes das esposas dos pesquisadores. Então pegaram as esposas dos principais pesquisadores que trabalharam no projeto, pegaram a letra inicial de cada um dos nomes delas e construíram uma palavra, ou algumas palavras, e a que ficou com mais sentido, ou mais pronunciável, que eles já acharam mais bonita, era nylon, e foi aí que seguiu. Tá? Então é uma outra curiosidade, uma outra lenda que se conta a respeito do nome, e de novo, a gente não sabe qual delas que é verdade. Tá? Bom. Número 8, né? Curiosidade número 8. Os nylons surgiram como um material. Veio de uma linha de pesquisa, mas logo no começo já se sabia que existiam vários tipos possíveis.
né, em função da composição molecular, em função do tamanho das moléculas. E no começo optou-se por um ou dois tipos específicos, mas hoje em dia a gente tem diversos tipos diferentes. Só para citar alguns exemplos, a gente tem o nylon 6, nylon 66, nylon 610, 612, 12, 11, 46, 10, 10, 10, enfim, tem um monte de tipos de nylons, tá? E cada um deles tem uma propriedade diferente de resistência mecânica, de comportamento de temperatura, de resistência química, enfim, de comportamento geral, tá? E, portanto, cada um deles é destinado para aplicações mais específicas. Então, onde a gente precisa de mais temperatura, a gente vai com nylon 66 ou com nylon 46, onde a gente precisa de mais flexibilidade, a gente vai com nylon 612 ou com nylon 12 e por aí vai, tá? Agora, esses diferentes tipos que possuem propriedades diferentes são denominados com essa nomenclatura que eu falei aqui, então com um número, né, 6, 6, 6, 6, 10, que é referente à quantidade de átomos de carbono presentes nas matérias-primas que dão origem a cada um desses materiais. Tá? Então, dependendo da substância que a gente usa para reagir e formar um nylon, essas substâncias vão ter uma quantidade de átomos de carbono e é isso que dá o nome para o material. É uma curiosidade bem interessante, né? Para você, isso aqui é nylon 66, isso aqui é nylon 6, por quê? Né? Então, só para pegar um exemplo, o nylon 66 é formado de duas matérias-primas, hexametileno diamina e ácido adípico. E cada uma dessas matérias-primas tem 6 átomos de carbono. Então, ele é o nylon 66, que vem 6 átomos de carbono de um, 6 átomos de carbono de outro, forma o nylon 66. Tá certo? Então é uma curiosidade bem interessante a respeito dos nylons. E para os outros tipos, a regra é a mesma. Né? O nylon 612 utiliza uma matéria-prima que tem 6 átomos de carbono, uma matéria-prima que tem 12 átomos de carbono. O nylon 11 utiliza uma matéria-prima, é um composto só, uma matéria-prima só, que tem 11 átomos de carbono. E por aí vai. Tá certo? Então é uma curiosidade bem interessante sobre os diferentes tipos de nylons. Algumas aplicações, e aqui até algumas aplicações curiosas dos nylons. Eles são usados, então, em toda a indústria, como eu falei logo no começo, né? Todo mundo conhece, já viu alguma coisa de nylon. Bobear, você está assistindo o vídeo aqui usando uma peça de roupa de nylon, ou está com alguma coisa de nylon aí ao seu redor, tá? Ele ainda é muito utilizado na indústria têxtil, ainda é, né? Se você pegar uma roupa aí e dar uma olhada lá na etiqueta e tiver escrito poliamida, certeza, é um nylon, tá? Mochilas, né? Roupas íntimas, tudo isso ainda tem muito nylon, tá? Como material de engenharia moldado, né, ele é aplicado em inúmeras aplicações na área automotiva, na área industrial, eletroeletrônica, então engrenagens, carcaças, peças de resistência. Abre o capô do seu carro e olha lá, a maioria daquelas peças pretas que tem ali embaixo é nylon. Tá? Então, ainda um material extensamente utilizado em toda a indústria. Mas tem algumas aplicações bastante curiosas que eu não sei se você sabe que eram feitas de nylon. Então, a bandeira americana, que foi fincada na Lua, né, mais de uma vez, então tem algumas bandeiras fincadas na Lua lá, né, todas essas bandeiras são feitas de nylon. Né, o tecido que compõe essas bandeiras são feitos de nylon. Então, uma curiosidade aí. E outra aplicação bem interessante são os encordoamentos para violões. Também são feitos de nylon, né? Os violões de nylon, que tem aquele som mais suave para música clássica, né? Esses são feitos de nylon em substituição a tripas de animais, porque o nylon surgiu na década de 30 e os violões clássicos são muito mais antigos que isso, tá? Então, anteriormente ao nylon, eram as cordas, né? O encordoamento era feito de tripas de animais e aí o nylon veio para substituir, trazer algumas vantagens técnicas, vantagens de produtividade, e eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir, mais uma curiosidade sobre os usos dos nylons aqui para você. E agora, a última curiosidade dos nylons. Ele pode fazer parte de uma experiência para a escola muito interessante, tá? Existem kits que você adquire de ácido adípico, hexametileno diamina, e você pode misturar isso daí de forma muito fácil num becker aqui, como está sendo mostrado nessa imagem, e na interface entre os líquidos ocorre a reação química e você consegue, com o auxílio aqui de um clips ou de um pedacinho de metal, tirar o nylon. E à medida que você vai tirando, mais nylon vai se formando e você consegue fazer um fio ali de nylon exatamente como aconteceu nas primeiras pesquisas lá
nos anos 1930. Então é uma curiosidade muito legal que você consegue replicar se você for professor de ensino médio, professor universitário de ensino técnico, é algo que você pode replicar em sua aula de laboratório aí de química de forma muito legal, mostrar para os alunos como é produzido um plástico, em particular os nylons. Então, uma experiência muito legal. Eu fico muito curioso para saber o que você achou dessas curiosidades. Me deixa aqui o seu comentário, me manda uma mensagem dizendo aqui embaixo o que você achou sobre esse conteúdo, que insights ele trouxe, que projetos ele ajudou a desenvolver, que problemas ele ajudou a resolver. Tá? Eu fico muito curioso para ouvir a sua história. Me manda também outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esse. Se você quiser ter acesso a mais conteúdo, com mais informação exclusivo que não está disponível para todo mundo aqui no YouTube, seja membro do canal, faz que nem esse pessoal que está aqui do lado, o botãozinho está aqui embaixo para você poder conhecer as condições e aí você vai ter acesso a muito mais conteúdo aqui no mesmo YouTube, só que de uma forma exclusiva para você. Inclusive, pode obter descontos nos meus cursos online. Eu fico muito agradecido da sua audiência, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.